Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite reunidos para fazer uma transmissão ao vivo do nosso culto. Quero agradecer a todos que já estão participando e peço que os irmãos se inscrevam e assinem o sininho de notificação para que venham receber comunicados dos próximos cultos. E CPBB Cidade Tiradentes, amém? Aleluia, Jesus. Vamos iniciar esse trabalho orando ao Senhor, pedindo que o Senhor nesta noite, comecinho de noite, venha abençoar a cada irmão, a cada lar, a cada família. Peço que você neste momento se reúna aí com seus parentes, feche seus olhos e comece a chamar a presença do Senhor no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, no seu celular, na sua Smart TV, onde quer que você esteja se encontrando neste momento. Feche seus olhos, vamos orar nesta noite, pedindo que neste momento que a gente vamos começar esse trabalho, a presença do Senhor venha ser real e verdadeira em nossas vidas, amém? Senhor Jesus, ó Pai eterno, Deus querido, Senhor, nesta noite, ó Pai, estamos reunidos, ó Deus, Senhor, para dar início a mais um trabalho, a mais um culto que vai ser transmitido, ó Deus. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, pela Sua onisciência, onipresença, onipotência, que o Senhor começa a adentrar em cada lar, ó Pai. Começa, Senhor amado, a tocar em cada ser, em cada vida, Senhor. A todas as pessoas que estão assistindo este culto, ó Pai. Ó Senhor, quer seja no seu lar, na condução, no trabalho. Que o Senhor venha, Senhor amado, através do Teu Espírito Santo, começar a tocar, a envolver. E que essas pessoas venham sentir realmente, ó Pai, a Tua presença, ó Pai. Abençoe neste momento, ó Pai, a cada pessoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada lar. Abençoe, Senhor amado, que nós possamos nessa noite ofertar, ó Pai, o melhor culto de adoração e louvor ao Teu santo nome, ó Pai. Senhor amado, Deus querido, Deus santo, que nós sabemos que Tu é um Deus, ó Pai, que sonda, esquadrinha o mais oculto e profundo de cada ser, ó Pai. Nesta noite nós Te pedimos, comece, Senhor, a tocar, ó Pai, em nossos corações. Que nós vamos, ó Pai, começar a adentrar no sobrenatural e possamos, ó Pai, neste momento, ó Senhor, adentrar, ó Pai, a Tua presença e apresentar a Ti o perfeito louvor de adoração. Que nós possamos neste momento de oração, ó Pai, ó Senhor, está intercedendo por todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor amado, ouvindo, ó Pai, assistindo, ó Pai, esta transmissão. Que o Senhor comece, Senhor, a tocar, a trabalhar
abençoar, que o Senhor comece a fazer, ó Pai querido, sobrenatural, que o Senhor comece a curar, a libertar, a restaurar, a avivar a vida de cada um, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Senhor amado, Deus querido, Deus santo, que a Tua presença venha ser real, ó Pai, e notória, ó Pai, em cada lar, em cada família, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença, ó Senhor, gloriosamente, profundamente, ó Pai. Receba, Senhor, nesta noite a nossa adoração, receba, Senhor amado, o nosso louvor, receba, Senhor, os nossos cânticos, ó Pai, e que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, esse trabalho é Seu, essa igreja é Tua, Senhor, esta nação é Sua, Senhor. Senhor, comece, Senhor, a trabalhar, Senhor. Comece, Senhor, a tomar a frente, a direção, Senhor. Que nós possamos nesta noite, Senhor, estar contigo, Jesus. Senhor amado, te adorando, te agradecendo, te bendizendo, porque sabemos que Tu é poderoso, maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor, e real em nossas vidas, ó Pai. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, derrama sobre nós a Tua cura, as Tuas misericórdias, Senhor. Senhor, abençoe neste momento, ó Pai, este culto, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Gostaria de compartilhar com todos nesta noite uma palavra que se encontra no Salmos 103, amém? Salmos 103. O salmista Davi convida a louvar a Deus por seu amor e a sua graça, amém? Salmos diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, quem remide a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens e de sorte a tua mocidade se renova como a águia. Aleluia. O salmista nos convida nesta noite, nós bendizemos e louvamos o seu santo nome. Então bendiga ao Senhor, louve a Ele, adora a Ele, bendiga de todo o seu coração, entregue a Ele nesta noite o teu melhor, amém? Que o Senhor venha abençoar a cada um irmão nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Poder te
pode dar. Foi por Deus, não senti que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Você pode declarar mais uma vez? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. Aleluias. Esse louvor, ele é muito lindo e é uma verdade que eu acredito que todo cristão queira viver, né? A total dependência do Senhor e se entregar inteiramente a Ele. E que possamos todos os dias buscar em Deus entregar tudo. Porque às vezes a gente acha que a gente já entregou tudo, mas sempre tem alguma coisinha que falta. Então que possamos pedir ao Senhor visão e direcionamento para saber o que ainda está no nosso controle, o que ainda está em nossas mãos. E diagnosticando e entendendo que possamos orar e confiar que isso será entregue nas mãos do Senhor. Amém? E o próximo louvor, ele fala um pouco sobre isso também. Sobre que nós somos a oferta, nós somos o sacrifício vivo diante do nosso Deus. Então que possamos buscar na nossa forma de viver, falar, andar diante o mundo, viver de fato como Cristo, falar como Cristo, ser uma boa oferta. E muitas vezes nós não estamos da forma que o Senhor espera, mas ainda assim há chance, há oportunidade. O Senhor, Ele espera com que venhamos reparar o altar para poder entregar a Ele o melhor. Então que assim possamos fazer. Nós somos humanos, somos falhos, mas o Senhor, Ele é perfeito e é Ele que transforma as nossas vidas. Então que possamos confiar no Senhor. Amém? o Senhor na vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Novamente. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar
sopra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Yes. E nós confiando ao Senhor, entregando a nossa vida a Ele, entregando tudo, há esperança. Há muitas situações nas nossas vidas que a gente pode olhar e não encontrar uma saída, né? Ou algo que a gente está esperando no Senhor há tanto tempo, e às vezes parece que a gente quer cansar, né? Tipo, nossa Senhor, eu estou orando há tanto tempo e isso ainda não aconteceu. Mas que possamos confiar no Senhor e crer que ainda há esperança. Para aquilo que parece ser impossível, há esperança. Para aquilo que parece que está demorando, se o Senhor te prometeu, há esperança de que vai chegar. Por mais que demore, há esperança para essa situação que estamos vivendo. Eu creio que logo mais estaremos andando juntos, sabe? Podendo ir pro shopping, passear. Eu não vejo a hora de ir no cinema, irmãos. Eu gosto muito de filme, não vejo a hora de estar no cinema. De poder estar aqui, em comunhão com os irmãos. Mas que possa haver esperança. Porque mesmo para a árvore que foi cortada, que parece que não há esperança, ainda assim o Senhor faz brotar novos galhos, brotar fruto. O Senhor é aquele que pode. Nós não podemos, infelizmente, porque somos limitados. Mas cremos no Deus que é soberano, digno, fiel e que tem nos dado e tem nos feito crer e ter fé na esperança de um futuro melhor que está por vir. Amém? Que possamos permanecer nisso. E para você que está desanimado, tenha esperança em Cristo. Amém? A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. E a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança ao cheiro das águas voltará, povo
que possamos crer e ter esperança no nosso Deus. Amém? Agradecemos a oportunidade, as famas ouve e exalte o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Que a santa, rica, gloriosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Você que está aí nos assistindo hoje, estamos aqui fazendo essa transmissão pelo YouTube. Você que está aí em casa, se inscreva, acione aí o sininho, compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, para que venha cultuar conosco, participar conosco dessa celebração em família. Estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor aqui nos permite, louvando e exaltando o santo nome dele. E quero agradecer a Deus por mais uma noite, e agradecer a Deus pela tua vida que está aí nos assistindo, agradecer a Deus pela tua família, que Deus permite você estar agora na tua sala e assistindo, os irmãos que estão aí nos mandando foto, que está na sala assistindo com sua família. Deus abençoe e continue cuidando da tua casa, da tua família, que as bênçãos do Senhor continuem jorrante sobre a tua casa, transbordante, recalcada e sem medida sobre o teu lar. Eu gostaria nesta noite de começar este culto, dar início, continuidade a este culto, lendo uma palavra de Deus ao qual o Senhor coloca ao meu coração para uma reflexão breve. E quero que você esteja aí na tua casa, você que está aí do lado da tua família, fique atento, não se despeça. Não é o momento de fazer aquela bacia de pipoca, mas é o momento agora de curvar a fronte e entregar o nosso melhor ao Senhor, o nosso culto. Esse é o momento de prestarmos um culto ao Senhor, pois aqui nós reservamos esse momento e o Senhor preparou esse momento para nós. E eu queria compartilhar contigo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 24, no versículo 13 a seguir. É uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que não se desgasta, mesmo sendo muito conhecida. É uma palavra que, mesmo sendo muito pregada, ela fala conosco, ela renova-se, ela renova as nossas forças, fala aos nossos corações, e não tem nenhum desgaste com tanto conhecimento, com tantos que já se pregaram em cima desta palavra. E eu quero que você abra a tua Bíblia, você que ainda não conseguiu encontrar, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos discorrer do versículo 13 até o versículo 35. É uma leitura bem extensa, mas acredito eu que necessário para o nosso entendimento nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe da minha Bíblia fala que no caminho de Emaús, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles responderam. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava a respeito dele em todas as escrituras. E se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, e Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram e lhe desapareceram da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus o reconhecia, o reconhecido por eles enquanto partia o pão. Aleluias. Grande é o Senhor, digno de honra, digno de glória. Pai querido, esta é a tua palavra. Que o Senhor possa falar grandemente e tremendamente aos nossos corações. Que o Senhor possa vir de encontro às nossas vidas, bradando poderosamente em nossos corações. Essa palavra não é minha, não foi eu que a escrevi, é a tua palavra. Fala aos nossos corações, nós que aqui estamos, como os irmãos que aí estão em casa nos assistindo, nos acompanhando. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos para transmitir esta palavra, esta reflexão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluias. Quando me debruço eu no texto que acabamos de ler, no versículo 13 do capítulo 24, e aí o versículo 13, ele vai dizer para mim e para você que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado de Emaús. E aí o texto do capítulo 24 me leva a entender de que dia é esse, quando eu começo a leitura do capítulo 24, do versículo 1 a seguir. Esse dia era o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, o dia que Jesus ressuscitou. Era esse dia, pois o texto do capítulo 24, do versículo 1 a seguir, vai dizer que Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e as outras mulheres ali pela madrugada, logo cedinho, prepararam as suas especiarias e foram em direção ao sepulcro para prepararem o corpo de Jesus. Mas quando chega no sepulcro, a pedra que fechava ali o sepulcro não estava mais fechando, mas estava fora do lugar. E elas olharam e o corpo de Jesus também não estava mais ali no sepulcro. E assustadas, aquelas mulheres saíram correndo, mas encontraram ali, diz o texto, 2 seres celestiais, 2 anjos, diz o texto. E os anjos ali perguntam para aquelas mulheres: o que vocês estão fazendo aqui, procurando entre os mortos aquele que vive? E
no versículo 13 que acabamos de ler, diz que foi naquele mesmo dia. E para entendermos de que esse mesmo dia era o domingo, o dia da ressurreição, pois já se passava 3 dias da morte de Jesus. E aqueles 2 homens indo agora, descendo de Jerusalém, pois estava nos montes, Jerusalém era construída, estão descendo agora em direção a Emaús. E aqueles 2 homens estão, o texto vai me dar a entender de que eles estão decepcionados. Não que Jesus venha decepcionar ninguém, mas aqueles homens se decepcionaram. E o texto do versículo 14 vai dizer que eles estavam conversando sobre os acontecimentos. E imagino eu, quando eu leio esse texto, de que como que deveria ser a conversa daqueles homens descendo em direção a Emaús, e qual seria o papo daqueles 2 homens decepcionados com o que tinha acontecido. Imagino eu aqueles homens falando um para o outro: olha, você viu o que aconteceu com Jesus? Aquele que veio para a redenção dos pecadores, para socorrer, para alcançar os pecadores, aquele que fez tantos milagres. Eu imaginando aqui comigo, não está no texto, mas eu imaginando como deveria ser a conversa daqueles 2 homens. Você viu, imaginando eu, aqueles homens conversando, dizendo: você viu, Jesus expulsou tantos demônios e não conseguiu expulsar de perto dele aqueles soldados. Ou talvez eles questionavam um para o outro e diziam: olha, ele curou tantos feridos, mas não curou as feridas que a qual os soldados o feriram. Imagino eu qual seria a conversa daqueles homens decepcionados. O Jesus que fez milagres, esses homens que outrora comeram do pão que Jesus multiplicou e por 2 vezes, esses homens que outrora viram Jesus curando, outrora viram Jesus trazendo à vida Lázaro depois de 4 dias, já que estava morto. Imagina o papo desses homens decepcionados com os acontecimentos. Mas eles estão descendo em direção a Emaús, decepcionados com tudo que tinha acontecido. Pois não só eles, como toda a população daquela região achava que o Messias era aquele que ia assumir o trono de Roma e assumir um cargo político ou um cargo religioso. Mas Jesus não veio para isso. Eles estão decepcionados e vão em direção a Emaús. A decepção deles eram tantas que no versículo 15 vai dizer que Jesus se aproxima deles. E eles não reconhecem Jesus, os olhos deles estão fechados. O versículo 15 do capítulo 24 vai dizer que Jesus se aproxima deles e pergunta: por que vocês discutem tanto enquanto caminham? E eles não reconhecem aquele Jesus que eles acompanharam por 3 anos. E imagino eu e tiro eu aqui uma lição desses 3 versículos que aqui acabamos de ler, de que as decepções que nós temos passado, de que os problemas que nós temos enfrentado, as dificuldades que nós temos enfrentado, elas têm nos feito a não reconhecer o nosso Redentor. Como esses homens, eles não reconhecem a voz de Jesus, mas eles viveram com Jesus, eles conheciam Jesus e eles estavam decepcionados, frustrados, eles estavam fugindo ou correndo de uma realidade e não reconhece a voz de Jesus. Que talvez os nossos problemas, as nossas dificuldades, ou até mesmo o que nós temos vivido no nosso contexto, devido a uma pandemia que se alastrou não só no nosso país, mas em todo o mundo, talvez nós não tenhamos mais reconhecido a voz de Jesus, nós não temos mais reconhecido os feitos de Jesus. E Jesus está do lado daqueles homens, estava do lado, como também está do nosso lado na nossa caminhada, e está perguntando: por que discute tanto?
tanto, por que questiona tanto, por que reluta tanto, e nós não reconhecemos a voz dele, nós não reconhecemos quando ele se apresenta, quando ele se aproxima. Aqueles homens, quando andavam com Jesus, eles sabiam como ele andava, eles não reconhecem o andar de Jesus, eles não reconhecem a forma que Jesus se apresenta. E entendo eu, lendo o texto, de que Jesus vai falar no versículo 17. Jesus pergunta para ele sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. E Jesus conversa com eles, mas as preocupações deles são maiores do que buscar entender o que Deus tem para a vida deles. E aí tirar ensinamentos desta palavra para nós é saber de que muitas das vezes as preocupações, as aflições têm tirado de nós a essência, a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. De que talvez essas preocupações de que os hospitais a cada dia estão mais cheios e não tem mais vaga, de que a cada dia mais e mais pessoas são contaminadas, talvez isso tenha tirado de nós a essência de ouvir a presença de Deus, ou de nos curvar diante dele e perguntar o que ele quer, de que forma ele quer que nós façamos, a sensibilidade de ouvir, de buscar ouvir a voz dele. E talvez estejamos, não de uma forma julgatória, não, mas talvez estejamos descendo para Emaús só nos questionamentos, e Jesus está do nosso lado perguntando por que questiona tanto, por que reclama tanto do que nós estamos falando, o porquê o rosto está entristecido e nós não reconhecemos a voz dele, porque estamos dando vazão a outras coisas, esquecendo do Deus o qual nós entregamos a nossa vida. Mas aqueles homens, no versículo 17, parte B, vai dizer que eles falam para Jesus, um homem chamado Cleopas, no versículo 18, vai dizer: olha, tu é o único andarilho, o único visitante, falando para Jesus de que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E Jesus pergunta o que aconteceu em Jerusalém, e eles falam: Jesus, o Nazareno, aquele homem que era poderoso em palavras, aquele profeta poderoso em palavras e em obras. Os chefes e os sacerdotes, as autoridades o entregaram para ser morto e morte de cruz. E aqueles homens dizem: olha, e hoje já faz 3 dias, e nós achávamos que ele ia trazer a redenção para Israel. E aqueles 2 homens que estavam descendo em direção a Emaús, esses 2 personagens, eles estavam na hora que as mulheres foram ao sepulcro e falaram que o corpo de Jesus não estava ali. Eles ouviram quando aquelas mulheres disseram que os 2 anjos disseram que Jesus não estava morto, mas era vivo, ressuscitou. Mesmo assim, aqueles homens estavam nas suas frustrações, nos seus problemas, nas suas decepções, e não conseguiram entender a mensagem de Deus. Esses homens que andaram com Jesus, e Jesus dizia na sua pregação de que convinha que o Filho do Homem fosse entregue à morte, e que se estava chegando o fim, mas eles não entenderam. E Jesus, no texto, vai os chamar de nécios, que demoram, que são tardios em entender a mensagem. E quantas das vezes na nossa caminhada nós não conseguimos ouvir ou sentir a presença do Senhor, mesmo Ele estando do nosso lado? Porque nós estamos dando vazão ou dando maior espaço a um problema. Não que eu estou aqui camuflando ou dizendo que não são existentes os problemas, são existentes sim, e a cada dia surgem novos problemas. Mas o que eu quero te dizer é que na nossa caminhada, mesmo diante dos problemas, nós não podemos perder a essência. Nós não podemos perder a essência de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos perder a sensibilidade. Nós não podemos perder o embasamento bíblico, aonde nos
nos leva a crer que mesmo em meio à tempestade, em meio às lutas, o Senhor está conosco. Em meio a essas lutas, Ele é quem nos torna vencedor, pois nós já somos mais do que vencedores. Aleluias. E quando eu olho para esse texto, eu tiro, e aí eu tirei um subtexto para essa ministração, aonde quando eu olho para as dificuldades, aqueles homens enfrentando esses problemas e fugindo de Jerusalém, e aí um subtexto que eu aqui escrevi foi: quando olhamos a vida com o olhar nas dificuldades, não enxergamos Deus em nossa caminhada. Quando nós olhamos a vida com o olhar nas dificuldades, nós não conseguimos enxergar Deus na nossa caminhada. Quando nós olhamos e damos margem às nossas dificuldades, não que elas não sejam existentes, existe sim, mas quando nós damos margem para isso, quando nossos olhares estão fitos para isso, estão voltados para isso, nós não enxergamos a ação, o poder do Deus que caminha conosco. E quantas das vezes o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e em meio a tantas murmurações e reclamações, mas o Senhor está falando comigo, está falando contigo, dizendo que mesmo em meio às descidas da vida, em meio às frustrações da vida, às decepções, Ele está conosco. E quantas das vezes nós ouvimos aí no decorrer desse mês, de que se nós abríssemos a nossa Bíblia e ali encontrássemos um fio de cabelo e fizéssemos um chá daquele fio de cabelo, nós seríamos curados, guardados de toda a pandemia. É uma mentira, uma heresia, é algo surreal. Aonde quando nós abrimos a Bíblia nós podemos nos alimentar da verdade, onde nós podemos encontrar na palavra de Deus a cura, milagres. Nós podemos encontrar na palavra de Deus, quando abrimos, não só um fio de cabelo, mas vida para nós, restauração, restituição. Em meio às lutas, nas nossas descidas da vida, nós não devemos olhar no olhar da dificuldade, porque nós não vamos enxergar a Deus. Pois o salmista, no seu Salmo 23, quando ele escreve no versículo 4, ele vai dizer: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista traz aqui para nós, aonde ele diz que mesmo que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ele nos leva lá no versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Mesmo que eu estivesse no vale da sombra e da morte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas. Em meio às descidas da vida, nós temos que, em meio às decepções, nós temos que ter um olhar, um ouvido sensível, pois o crente, ele vê não com os olhos, mas ele vê com os ouvidos. Porque diz a palavra de Deus de que a minha fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que estar com os ouvidos sensíveis para sentir a presença de Deus, mesmo em meio às minhas decepções, mesmo em meio aos meus medos. Eu não posso olhar a vida com o olhar nas dificuldades, porque eu não vou enxergar Deus na minha caminhada. Eu tenho que enxergar Deus em meio às dificuldades. O profeta Abacuque, um dos profetas menores, que pouco se sabe sobre ele, em meio à fome, em meio à mão de Deus pesando sobre aqueles homens, aquela população,
Um povo sofrendo o cárcere, um povo vivendo ali no cárcere, um povo escravo do Império Babilônico. O povo escolhido de Deus agora sofrendo e passando fome, as suas vacas, as suas ovelhas, o seu plantio não produz mais. O profeta Abacuque no capítulo 3, no versículo 17, ele vai dizer: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produto de alimentos nas lavouras, nem as ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo não tendo alimento, mesmo não tendo azeite, mesmo não tendo leite, mesmo não tendo o produto da oliveira, o profeta Abacuque diz assim: mesmo assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo não tendo, eu não tenho perspectiva de vida do dia de amanhã, mas mesmo assim eu me exultarei no Deus da minha salvação. Não são as lutas que vão nos parar, não são as dificuldades que devem nos parar, pois nós temos um Deus maior, um Deus poderoso que nos guarda, que nos impulsiona a dar um passo após o outro. É o Deus que nos garante a salvação, pois nós já temos ela. Enquanto o inimigo veio para nos confundir, para tirar de nós essa essência, e possa ser que no meio da nossa caminhada, no meio das nossas lutas, nós estamos falando tanto e não estamos dando espaço para o Senhor falar conosco. Em meio às nossas reclamações, nós estamos eliminando a essência, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí em casa, não temos vivido, na verdade, momentos fáceis, têm sido bem difíceis. E a cada dia, um declive maior. A cada dia, nos apavoramos mais um pouco dos acontecimentos. O salmista, no Salmo 121, ele fala algo excepcional, como toda é a palavra de Deus. E ali ele traz uma interrogação para nós. Na primeira fala dele: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não. Ele diz: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu estou olhando para uma dificuldade, para uma pandemia, para uma dificuldade a qual nem a igreja está abrindo a porta, o templo. O que poderá acontecer? Eu, como igreja, minhas portas não estão fechadas, porque os meus olhos estão voltados para o Senhor. O meu socorro é o Senhor, o meu socorro é o meu Deus, é o Deus da minha salvação. Mesmo que falte a saúde, não vai faltar o Deus da cura. Mesmo que falte o medicamento, não vai faltar o Deus que age em prol dos céus. Aleluias. O Abacuque, no versículo 19 do capítulo 3, ele vai dizer: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. O Senhor faz os meus passos como os passos do cervo. Ele está dizendo: o Senhor conduz os meus passos com firmeza, como o cervo pisa com firmeza e segurança no solo. O Senhor é quem conduz os nossos passos. Aonde está a nossa segurança? Aonde nós temos depositado a nossa segurança? Mesmo como esses homens que descem em direção a Emaús, esses homens conversam, questionam, falam sobre a sexta-feira,
sexta-feira, esses homens estão com o pensamento voltado na sexta-feira, na morte de Jesus. E penso eu que um dos assuntos o qual aqueles homens conversavam um com o outro, com o rosto entristecido de Jesus, talvez ele dizia um para o outro: foi bom, mas durou pouco, foi apenas 3 anos. Foi bom, mas durou pouco o ministério dele, ele morreu. Ele era o filho de Deus, ele não deveria ter morrido, talvez eles conversavam isso, pensando na morte de Jesus. O profeta Jeremias, quando escreve as suas lamentações no capítulo 3, versículo 22, em meio àquele povo passando fome, diz o texto de Lamentações que as mulheres estavam comendo seus próprios filhos para saciar a sua fome. Homens estavam comendo a carne de homens para não morrer de fome. Mas o profeta Jeremias vai dizer: mesmo a minha alma desfalecendo dentro de mim, todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Mesmo diante de todas as lutas, meio de tantas decepções, mesmo em meio às frustrações, em meio à impotência, eu todavia lembro-me do que me dá esperança, do que me traz esperança. O Senhor, o nosso Deus, é a nossa esperança. É o nosso Senhor, o nosso Salvador. Podemos estar olhando hoje, você que está aí nos assistindo, está olhando para dentro da nossa casa hoje e vendo uma realidade deplorável. Você pode estar olhando para o teu filho hoje e vendo numa situação de um dependente químico ou alcoólico, ou numa prostituição, ou numa vida do crime, e você está olhando para isso e a cada dia reclama, a cada dia questiona, e o Senhor está do teu lado querendo participar contigo, querendo lutar a tua luta, querendo guerrear a tua guerra, pelejar a tua peleja, mas os nossos questionamentos são tantos que não permitimos Jesus adentrar. Mesmo diante a tantas lutas, o profeta Jeremias diz: todavia lembro-me do que me dá esperança. Todavia lembro-me do que me traz esperança. A minha realidade aos meus olhos, ela pode não ter mais solução, não pode ter mais jeito, mas eu elevo os meus olhos para o Senhor, que é de lá que vem o meu socorro. O profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versículo 24, ele segue o texto e ele diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Talvez as nossas forças já não são tantas. Temos lutado tanto com as nossas forças que elas se acabaram. O profeta Jeremias está dizendo: a minha porção é o Senhor, pois a minha esperança está nele. Em tempos difíceis, diz um louvor muito conhecido, não pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare, não baixe a guarda. Continue crendo, acreditando de que o Senhor é quem luta por mim, é quem luta por você. De que o Senhor nunca se ausentou de estar do meu e do teu lado, pois o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos morada, templo e morada do Espírito Santo. No versículo 19 do capítulo que lemos de Lucas 24, no versículo 19 vai dizer que eles estavam firmados nas últimas notícias. Diz assim o texto do versículo 19:
Jesus pergunta: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles: ele era profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, versículo 20, os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, versículo 21, esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje está morto, terceiro dia de morto. Aqueles homens estavam firmados nas notícias de sexta-feira. Aqueles homens estavam voltados para o passado, um retrocesso na mente. Não devemos esquecer bem verdade do que Jesus fez, o sacrifício da morte dele. Mas aqueles homens estavam tão fitos numa decepção, de um problema, que eles não entenderam quando as mulheres disseram que Jesus ressuscitou. Eles estão ainda plantados na sexta-feira, no dia da morte de Jesus. Mas a notícia não é da morte. A notícia que aqui Jesus está transmitindo é de vida. A última notícia não é da morte de Jesus. A última notícia é de que ele vive, de que ele está vivo, de que ele não está no meio dos mortos, mas ele vive. A última notícia é de que esse Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está andando conosco. Ele disse no Evangelho de João: eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo o Consolador, o Conselheiro, aquele que convence o homem do pecado, do erro e da justiça de Deus. Podemos estar ainda plantado em meio a essas dificuldades, plantado ainda naquela sexta-feira, no Jesus morto, no Jesus crucificado, no Jesus que está preso a um madeiro, mas a palavra de Deus diz que ele vive e reina para todo sempre. Aleluias. Quantos deixaram de sonhar? Quantos deixaram de planejar, pensando só na morte de Jesus? Sacrifício louvável por amor, diz a palavra de Deus, um amor incondicional. Mas eu quero falar para você nesta noite, você que está aí em casa nos assistindo, de que a última mensagem não é da morte, é da ressurreição de Cristo. Nós podemos estar pautados nas mensagens da semana passada. E olha que nós estamos em um mundo moderno, em um mundo tecnológico, onde as coisas acontecem através de um clique. Seria assim se a nossa esperança, as nossas forças, as nossas confianças fosse tão rápida assim e depositada naquele que é digno de honra e de glória. Eu não sei aquilo que o Senhor coloca ao meu coração. Eu não sei o que tu tem enfrentado aí na tua casa, em meio à tua família. Eu não sei quais são as suas lutas em meio à tua mente, ao teu íntimo. Mas eu quero te dizer que Jesus vive. De que Ele vive. De que Jesus está contigo em meio à caminhada, em meio às decepções. Ele está contigo porque Ele vive. Aqueles homens reconhecem Jesus somente no momento que Ele parte o pão, depois de ter dado graças. Eu estou pregando nesta noite, como sempre tenho feito, um Deus que, para ir de encontro aos seus, Ele muda o percurso de um peixe grande.
ele mexe com a estrutura do mar e da terra para encontrar os seus. Diz o rei Josafá, e eu gosto desse texto, quando ele diz, em meio à perseguição, em meio a um exército poderoso e superior ao dele, ele diz: olha, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos, estão voltados no Senhor. Nós não sabemos o que fazer, mas nós sabemos de que o Senhor é o nosso Deus. Em meio às dificuldades que nós temos enfrentado, em meio aos vales de sombra e morte que talvez eu e você tenham enfrentado, saibamos de que Ele continua sendo nosso pastor, e diz a palavra de Deus: o bom pastor Ele é, que cuida das suas ovelhas. Possa ser que nós estamos ainda em meio aos questionamentos, ou até pregando um Jesus morto, um Jesus que fez lá na história dos evangelhos e hoje não faz mais, porque as coisas não acontecem comigo, porque as coisas não desenvolvem quando chega a minha vez. O Senhor tem um meio de trabalhar com cada um de nós. Basta cada um de nós convidar Jesus para fazer parte dos nossos projetos. Basta nós, na nossa caminhada, nós começarmos a envolver o Senhor em cada passo que nós venhamos dar, em cada decisão que venhamos decidir, nós convidarmos Jesus para participar e nos ajudar a decidir, a caminhar. Quando nós começarmos a olhar os problemas de forma diferente e olhar primeiro para Deus, de que é maior do que esses problemas, a nossa caminhada vai ser mais fácil. Quando nós começarmos a entregar a nossa vida ao Senhor, desde o momento que nós acordarmos e até o momento que formos dormir, que nós chamarmos Ele para participar do nosso dia, isso vai se tornar mais fácil e menos dolorido. Não podemos olhar para a vida com olhar nas dificuldades, porque nós precisamos enxergar a Deus. Nós não precisamos estar com a notícia de que Jesus morreu, mas nós precisamos proclamar as boas novas de que Jesus vive e reina para todo sempre, de que Ele vive, Ele é o nosso Redentor. Aqueles homens diziam, mas nós achávamos que era Ele, que era a redenção de Israel. Ele continua sendo, Ele veio, morreu, se entregou por mim e por você. Vale a pena caminhar mais um pouco, vale a pena suportar mais um pouco, vale a pena lutar, vale a pena prosseguir, vale a pena resistir, vale a pena prosseguir, dizendo: esse meu Redentor vive. Aleluias. Grande és tu, Senhor. Aleluias. Tempos difíceis que estamos vivendo. Deu até saudade, você que está em casa, de estar aqui nessa casa de oração. Estamos até com saudade de estarmos reunidos nesta casa de oração. É porque Deus tem os meios de tratar com a igreja dele. Talvez quanto tempo nós não tínhamos essa saudade. Talvez quanto tempo nós não estávamos vivendo aquele salmo que dizia: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Talvez nós não estávamos vivendo aquele salmo quando o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o Senhor tem os meios de tratar com ele, como tratou lá no povo, quando Abacuque era o profeta, quando Jeremias profetizava, quando Isaías profetizava. Jesus, o Senhor, tinha um meio de tratar com o seu povo. Ele pesava a mão e o povo se achegava a ele. Não é o momento agora, é sim o momento de nos achegar
chegarmos ao Senhor e clamarmos por misericórdia, porque Ele está andando conosco, Ele está em meio à nossa caminhada, Ele está descendo. Cada passo que nós estamos dando, o Senhor está conosco. E diz o Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, Jesus diz que quer adentrar, mas Ele não quer só entrar, Ele quer ceiar contigo. Ele quer que tu ceie com Ele, participe de um banquete com Ele. E olha que Jesus está falando para uma igreja. Esse não é o momento de darmos margem para um problema, mesmo ele sendo existente, mas é o momento de darmos vazão, liberdade para o Espírito Santo que habita em nós. É o momento que, mesmo em uma reclusa, no isolamento social, é o momento que temos que clamar e nos apresentar como servo dele. É o momento onde nós temos que anunciar de que Ele vive, de que Ele está conosco, de que Ele permanece conosco todos os dias, em todos os momentos. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, de que tu possa olhar diferente para os problemas que tem enfrentado. Talvez essa pandemia não é nada em relação aos problemas que tu tem enfrentado. Talvez essa pandemia não é nada em relação às lutas que tu tem ou eu tenho enfrentado. Mas eu vim aqui para te dizer nesta noite, eu vim aqui para te falar nesta noite, como homem de Deus, de que o Senhor está contigo, de que o Senhor vive e está contigo, está comigo, de que Ele fala aos nossos corações, de que Ele quer participar das nossas vidas, de que Ele quer adentrar na nossa casa, de que Ele quer fazer parte da nossa mesa, da nossa vida, de que Ele quer conduzir, Ele quer dirigir, Ele quer direcionar os nossos passos. Mas para Ele fazer isso, precisamos permitir. Para Ele fazer isso, precisamos abrir, dar vazão para Ele. Você que está aí na sua casa, não desista, não se desespere, não abra mão, continue perseverante. Todavia, lembro-me do que me dá esperança. Aleluias. Curve a tua cabeça aí onde você está, na tua casa. Se você estiver aí do lado de um familiar, de um filho, pegue na mão dele ou põe a mão sobre a cabeça, sobre os ombros. Eu quero orar pela tua família. E na tua oração você pode dizer, tem a liberdade de dizer: a minha família te pertence, Senhor. A minha casa te pertence. O meu lar te pertence. O meu casamento, Senhor, vai fazer parte, faz parte dele. Na minha família o diabo não toca, pois eu estou dando ouvido ao Senhor. Fale para Deus o que tu sente. Fale para Deus as tuas vontades, os teus projetos, o que tu sonha para os teus filhos, para a tua família. Ah, Senhor, esse culto é o culto da família, celebração em família. E quantas famílias estão aí nos assistindo? Quantas famílias aí estão passando por tantos processos difíceis? Ainda mais, Senhor, com esse processo dessa pandemia, quantos estão enfrentando o desemprego, a falta de alimento?
Quantos estão enfrentando o problema de saúde, a preocupação com um pré-diagnóstico, uma suspeita do Covid-19? Quantos, Senhor, não estão dormindo preocupados? Senhor, e que essas preocupações não tirem dos meus irmãos e das minhas irmãs a essência de ouvir, de reconhecer, de sentir a tua presença, de reconhecer a tua voz, de sentir o teu toque, de sentir o Senhor falando, bradando aos corações. Quantos pais se preocupam com seus filhos aí no sistema prisional, vai visitando esses pais, dando força para essas mães, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, estar conosco todos os dias. Aleluias, Pai. Grande és tu. Tem aí os nossos meios, tem os telefones aí que estão disponíveis. Você nos liga, algum obreiro vai até a tua casa retirar o teu dízimo, a tua oferta. Você que quer fazer uma transferência bancária, mesmo essa casa de oração fechada, nós temos que honrar com os nossos compromissos. E mantenha-se fiel, devolvendo os teus dízimos, as tuas ofertas à casa do Senhor. Meu irmão dizimista, ofertante, nos ligue, dê um telefonema que nós vamos disponibilizar alguém para ir até a tua casa a retirar o teu dízimo, a tua oferta. E eu quero nesse momento fazer uma oração pela tua vida. Você, meu irmão dizimista, você profissional liberal, você que trabalha com carteira assinada, prestando serviço a uma empresa, você que é micro, pequeno e médio empresário, autônomo, eu quero orar pela tua vida. Você que está afastado do emprego devido a essa pandemia, eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu quero que você creia de que dias melhores virão. Curva a tua cabeça onde você está. Pai querido, Pai amado, vai de encontro à vida do meu irmão, da minha irmã dizimista, ofertante, aquela que tem se mantido fiel, mesmo em meio às preocupações. Isso dele é a essência da fidelidade nos seus dízimos e na sua oferta, porque nós dependemos de ti, confiamos em ti, de que não faltará a farinha na panela, o azeite na botija, como tu proveu na casa daquela viúva. Vai abençoando meu irmão profissional liberal, autônomo, o pequeno, o micro, médio empresário. Vai abençoando as finanças da minha irmã que trabalha como diarista doméstica, o meu irmão, a minha irmã que trabalha com carteira assinada, prestando serviço. Vai de encontro aos trabalhadores, aos irmãos que estão desempregados. Vai de encontro, não deixando faltar na mesa, no celeiro, na despensa deles. Vai visitando o teu povo agora, em nome de Jesus, Pai. Vai visitando a tua igreja agora, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, visita minhas irmãs, Pai querido, uma oração. Pai querido, pelos irmãos enfermos, as irmãs enfermas. Vai visitando agora, fortalecendo a saúde, revigorando as forças. Vai visitando em nome de Jesus aquele povo que tem nos ligado pedindo oração, que estão com suspeita de Covid-19, aqueles irmãos o qual estão internados, entubados na UTI, aqueles irmãos que estão em isolamento nos seus lares. Oh, Pai querido, vai visitando agora, sarando, curando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluias. Grande és tu, Senhor. Aleluias. Grande és tu, Senhor. Aleluias. Deus maravilhoso. Saiba de que na tua casa não irá faltar o alimento, não irá faltar a provisão, não irá faltar na tua despensa. Saiba, confia,
creia no Deus Todo-Poderoso que tu serviu, que tu serve, que tu entregou a tua vida. Você, meu irmão dizimista e ofertante, continue, mantenha-se fiel, mantenha-se firme na tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer você, meu irmão, que esteve aí conosco do outro lado, e te convidar a compartilhar aí o link, o nosso canal no YouTube. Convide aí, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Se inscreva, curta, acione aí o sininho para que você seja avisado aí das nossas notificações. Participe conosco desse momento. Precisamos agora, da igreja precisa estar unida nesses momentos também. Que o Senhor possa estar te abençoando grandemente. Você que esteve conosco aí nesse período deste culto, saiba de que um culto sincero, verdadeiro, o Senhor não rejeita e não despreza, mas Ele recebe o meu e o teu culto. Glória a Deus. Quarta-feira passada tivemos aí um culto online com a boa parte da igreja. Obrigado você que participou na quarta-feira. Essa semana bem provável que teremos outro, e aí nós vamos entrar em contato, vamos te avisar você, meu irmão, minha irmã, desse trabalho que nós estamos aí desenvolvendo, cada um nos seus lares. É um momento muito gostoso, tudo online, onde nós vamos nos ver, vamos dar risada, vamos ministrar uma palavra, louvar alguns hinos, e o Senhor vai bradar grandemente em nossos corações. Amém? Estenda as tuas mãos. Eu quero aqui fazer a impetração da bênção apostólica sobre as nossas vidas. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, o seu Filho, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, não só hoje, mas para todo sempre. Você que está aí do outro lado, que crê, concorda e acredita, diga amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Continua crendo, continue confiando que o Senhor irá derramar as bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Aleluia.